Bem-vindo à nossa live Café com o Presidente. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vinda, Rose! Rose, você foi a primeira pessoa a entrar hoje, Rose. Parabéns! Bem-vinda, Joana! Bem-vinda, Silvio! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo! Bem-vindo, Claudinei! Bem-vindo, Cal, diretamente de Tobias Barreto. Bom dia, meu povo. Vamos chegando para a nossa live. Bom dia, bom dia. Bem-vinda, Genoveva Breda, a VIP mais top das galáxias. Bem-vinda, Genoveva Breda. Bom dia, bom dia, meu povo. Vamos chegando para nossa live. Rapaz, a minha mulher preparou um hype drink hoje maravilhoso. Delicioso. Bem-vindo, Marveira. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Exatamente, Cal. Presente é o dia de hoje. Bem-vinda, Anice. Bem-vinda, Diva Marques, diretamente de Alenquer, no Pará. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Esse louvor fala que suas bênçãos ainda irei contar, que são infinitas. Você crê nisso, que as suas bênçãos são infinitas, que você ainda nem vai conseguir contar tantas bênçãos que são? Bom dia, bom dia, bom dia, Haroldo! Haroldo Lima, hoje nós teremos Genoveva Breda, hein? 7 horas em ponto. Pega aí o seu hype. Olha esse hype que a Tatiane fez pra mim, gente. Olha que hype maravilhoso, coisa de Deus. Eu não sei você não, mas aqui no meu espaço, é o espaço geralmente, eu não sei no de vocês, mas o copo de hype ele soa muito, né? Porque tem muito gelo, né? Então, o que que acontece? Quando ele soa muito, a gente inventou um negócio que eu vi lá em Aracaju. Eles usam a tampa de shake como suporte para o copo de hype, para ele não ficar molhando a mesa. Inovação. Isso é futurístico. Beleza? Vamos lá, vamos começar a nossa live. Se você tem problemas com no seu espaço o copo de hype molhar a mesa, já vai a dica para você. Dica do dia: coloque uma tampa de shake debaixo do copo do hype, que você vai estar protegido. Belezinha? Galerinha, vamos lá. Hoje nós temos para mim uma das maiores líderes da Herbalife do Brasil. A história da Veva sempre me inspirou, me emocionou muito. Eu já viajei alguns quilômetros para escutar treinamento com ela, então se prepare para a live de hoje. Mas vamos começar aqui a nossa live. A gente começa sempre com louvor, né? Esse louvor, ele fala sobre bênção sem fins, da Isadora Pompeu, né? E é importante que você acredite nisso, que na sua vida bênçãos sem fins vão estar chegando. E o versículo bíblico hoje, ele está no versículo de Salmos 25, 4 e 5. Salmos 25, 4 e 5 diz o seguinte: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e ensina-me tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. E o que esse versículo bíblico quer dizer para mim e para você nessa manhã de hoje? Eu não sei como que está seu dia, eu não sei como que você tem vivido, mas deixa eu dizer uma coisinha para você. Você já descobriu qual é o seu propósito? Qual é a verdade que tem de Deus para você? Esse texto bíblico hoje, que está no livro de Salmos 25, 4 e 5, ele enfatiza, né, a importância de eu e você, de nós identificarmos qual é o propósito, preste atenção,
Esta semana agora alguém me questionou algo e eu estou pensando demais no que me questionaram. E me questionaram e eu estou refletindo. E às vezes a gente vai ter que fazer mudanças por causa das nossas reflexões. E a pergunta que eu quero fazer para você aqui hoje: qual é o verdadeiro propósito por trás das suas ações? Você sabia que se você não tiver uma motivação clara, algo bem definido, a gente corre o risco apenas de sobreviver ou ser levado de um lado para o outro? Como a vida, como tem uma música que é, né, deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa eu dizer para você, Genoveva, quando você quiser apertar o sinalzinho de mais aí, tá, Genoveva? Tem um sinalzinho de mais aí embaixo, você só aperta esse sinalzinho de mais que eu coloco você para dentro da live, beleza? Então deixa eu dizer uma coisinha para você. Nós começamos essas lives no dia 30 de agosto de 2020. Sábado que vem, no outro sábado, daqui a 10 dias mais ou menos, nós vamos completar 5 anos de live, né? A princípio, o objetivo das lives era porque tinha muita gente perdida ali na pandemia, né? Não tinha mais sistema, os espaços estavam fechando, as pessoas recolhidas dentro de casa, e eu pensei, eu preciso fazer algo, né? E para que as pessoas pudessem apoio, as pessoas estavam desmotivadas, desanimadas, as pessoas estavam com os espaços fechados, querendo sair do negócio, precisando de uma alternativa. E a gente começou a fazer aquela live com aquele propósito, naquele momento ali. O propósito era ajudar as pessoas que estavam perdidas. Só que as lives, na verdade, elas tomaram uma proporção muito grande. A gente ultrapassou limites que a gente jamais tinha imaginado, né? Deixa eu dizer uma coisinha para você. Atualmente, pessoas de todos os estados do Brasil assistem essas lives, né? E tem pessoas de outros países também que participam. A galerinha de Portugal tá ali, uma galerinha que tá da Argentina, uma galerinha da Venezuela, eu sei, gente dos Estados Unidos. Ou seja, as lives ultrapassaram limites. Alguns meses depois que a gente começou a fazer a live, a gente não fez isso na primeira nem na segunda, mas eu acredito que no 4º mês para frente de live, mais ou menos, a gente começou em agosto, quando chegou mais ou menos em novembro, por aí, dezembro, eu percebi que através das lives, além de eu entregar conteúdo para as pessoas sobre o negócio Herbalife, eu também de desenvolvimento pessoal, né? Porque as nossas lives falam sobre o negócio Herbalife e falam também de desenvolvimento pessoal, de liderança. Eu percebi que eu também poderia ser usado aqui nessas lives como um canal de bênçãos para trazer a palavra de Deus nesses primeiros minutos de live, né? E a mensagem central aqui desse texto de hoje, né, é que o Salmo 24, versículo 4 e 5, que a gente leu aqui hoje, a mensagem principal é que Deus, né, Ele pode revelar qual é o propósito para que nós somos criados e com isso nos conduzir no caminho correto. Quando a gente vive alinhado ali com a vontade de Deus, a gente encontra significado para a nossa vida, a gente encontra satisfação, a gente faz algo que, por exemplo, ao fazer essas lives, dá trabalho para fazer essas lives, para montar as lives, para arranjar vídeo. Gente, para quem coordena sistema, não sei se tem alguém que coordena sistema aqui nessas lives, né? Mas quem coordena sistema, é difícil arranjar um VIP para ir fazer um STS. É difícil arranjar um VIP para fazer um treinamento, mesmo que seja online, tá? E a gente arranja VIP todos os dias aqui. Eu não sei quantas centenas de palestrantes diferentes que passaram aqui. Na pior das hipóteses, passaram mais de 500 pessoas diferentes nessas lives. E hoje, através das lives, a gente não só tem ajudado as pessoas no negócio Herbalife, mas também ajudado as pessoas espiritualmente. Porque a gente já começa com louvor, a gente já começa com um versículo bíblico, a gente faz aqui um devocional. Com isso, eu quero que você entenda que cada dia que passa é uma oportunidade para a gente viver com alegria, viver com intensidade e viver com realização. Genoveva, se você puder apertar o sinalzinho de mais, aperta o sinalzinho de mais aí para mim, Genoveva, para eu poder te chamar. Então, eu quero finalizar esse momento aqui
com uma frase do pastor Júnior Rochirola, onde ele diz que em Deus Pai, nossa filiação ela é restaurada e a gente descobre qual é o propósito pelo qual nós nascemos. Deixa eu ver se a Genoveva já está aqui. Eu já vi que ela entrou na live, mas ela não apertou o sinalzinho demais ainda. Deixa eu ver se eu vejo Genoveva Breda aqui. Genoveva Breda. Não tá. Não estou vendo Genoveva. Genoveva Breda, se você estiver na live, aperta para mim o sinalzinho de mais, por favor. A Genoveva Breda apertou aqui. Deixa eu adicionar. 1383. Mandei um aviso para vocês, Genoveva. Hoje a live de número 1383. Seja bem-vinda. Daqui a um minuto a gente já começa. A gente está falando muito essa semana agora. E as lives, galera, deixa eu explicar para vocês. Depois eu vou explicar, mas eu vou dizer para vocês. Nós temos lives gravadas no Instagram. Nós temos lives gravadas no YouTube, num canal que eu tinha chamado Wellington Treinamentos. Nós temos live gravada no meu YouTube principal, que é o Wellington Arthur. Beleza? Então tem live gravada para tudo enquanto é lugar. Qualquer tema que você quiser, tem live gravada. Beleza? E a gente está nesses dias agora, aqui nesse mês, na verdade, de mês de agosto, a gente está trazendo a frase do dia, frases voltadas para a confiança, voltadas para a liderança. E anota a frase do dia aí. A frase do dia diz o seguinte: confiança é a base de toda liderança duradoura. Pensa nisso. Confiança é a base de toda liderança duradoura. Beleza? Hoje nós temos aqui ela, que é membro da equipe de presidentes da Herbalife, voltando na nossa live, Genoveva Breda. A última vez que a Genoveva esteve aqui tem mais de um ano, galera. Foi na live de número 1024. Ou seja, tem mais de 350 lives que a Genoveva não aparece aqui. Ela vem aqui no dia 22 de fevereiro de 2024. Então se prepare, porque a live de hoje vai ser muito abençoada. A gente tem muito assunto aqui, só para dar um depoimento sobre quem é a Genoveva. Eu lembro algumas vezes eu ter viajado 300 quilômetros para assistir um workshop da Genoveva. Então, vale a pena você focar aqui e concentrar aqui hoje, que a live de hoje vai trazer muito conteúdo legal. Genoveva Breda, minha amiga, já diz para mim aqui, obrigado por ter aceitado o nosso convite, já manda um abraço pro meu irmão aí, Matheus Além de Carvalho. Fala pra gente, quando a Herbalife apareceu na sua vida, maiores insatisfações. Bom dia, né, a todos. Nossa, eu acho, Wellington, assim, a gente tem muito que agradecer a você, realmente. Quando você falou aí, já tem 5 anos nessas lives, nossa, passa assim, né? E eu falo, meu Deus, olha a resistência do Wellington, né? E o quanto você oferece pra gente, o quanto você ajuda as pessoas em volta com essas lives, né? E porque eu acho que essa é a nossa missão na Herbalife, né? A gente sempre ouvia falar dessa coisa de afetar positivamente a vida das pessoas, independente se é do grupo, se é do grupo, né? Nós somos da Herbalife. E esse trabalho que você faz é belíssimo, parabéns para você. Eu sinto muito orgulho de ter você, né, na Herbalife como nosso amigo, né? Como a gente é. Eu aprendo muito com você também. Mas eu, antes da Herbalife, né, a gente era empresário no ramo industrial de construção e a gente trabalhava muito, sabe, Wellington? Eu sempre fui muito sonhadora, assim, eu fazia muitos planos sei lá, eu sempre tinha vontade de fazer viagens com meus filhos, viajar. Eu sou muito assim, né, apegada à família. E, e o nosso trabalho lá, apesar, né, consegui me ver fazendo isso, porque a gente 7 horas da manhã para trabalhar e chegava em casa à noite, né? E eu não me via fazendo isso, poder curtir meus filhos, viajar. Mas eu sonhava que a gente ia fazer isso por um tempo, né? E que ia chegar uma certa idade que a gente já estaria estabilizados, né? E que eu ia realizar, né? Então essa era uma das minhas frustrações, que eu não podia ter tempo de qualidade, né, com meus filhos. Eu também, eu não tinha liberdade, eu sempre gostei muito de fazer as coisas na hora necessária, não na hora do dia, né?
Então, isso me incomodava muito. E também, assim, eu pensava assim, nossa, a gente trabalha tanto, tanto, e quando a gente envelhecer, né? Quando a gente chegar aos 80, que a gente não tem mais como conduzir, como que vai ser nosso futuro, né? O que nós íamos viver de aposentadoria? Ia ser, sabe? Essa coisa me incomodava muito. Mas, naquela época, era a nossa, né? E a gente vivia dia após dia trabalhando, trabalhando igual maluco, acreditando que a gente ainda ia desfrutar das coisas boas da vida, né? E, na verdade, aconteceu o reverso, tudo diferente. Quando a gente, depois da gente trabalhar mais de 20 anos, quando a gente realmente já tinha uma situação boa, boa, hoje, comparando com hoje, não dá para falar que era boa, né? Mas a gente era considerado, né, empresários bem-sucedidos, mas a gente que sabia, né? Na segunda-feira, as duplicados para pagar, as contas para pagar, e, né? Nem dormia domingo, né? Mas a gente tinha uma boa casa, a gente tinha nossos filhos estudando nos melhores colégios, a gente tinha, né? Matheus tinha o carro, eu tinha meu carro. Então, e a gente achava que a vida, que ser feliz e que a vida era isso. Olha que coisa engraçada, né, menina? Como que a gente vive num mundinho, né? E aí, só que quando a gente chegou, o Matheus já estava com 44, eu com 42, aliás, tinha 45, já tinha 43. E aí veio o reverso na nossa vida, né? A gente perdeu tudo que a gente construiu em 20 anos de trabalho, nós tínhamos uma função, uma indústria de pré-moldados, e veio um plano econômico e, enfim, né? Na verdade, a gente não estava nas nossas mãos, né? A gente estava na mão da política, e, enfim. E a gente perdeu, Wellington. Foi assim, foi aquela coisa, para mim foi desastroso, porque eu sempre fui criada com um pai maravilhoso, que ele sempre me, assim, baseou a criação dele com a gente na integridade, no zelar pelo nome, no dever, sabe? E aí aquilo para mim era um tormento. Eu chorava o dia inteiro e eu só pensava no papai. Assim, o que, que o papai vai pensar de mim? Eu sou uma fracassada e estou sujando o nome dele porque nosso nome foi para todos os cartórios do Espírito Santo, né? Enfim, e isso me deixou arrasada, arrasada mesmo. E a gente também, o pior é que a gente não tinha perspectiva. O que que nós vamos fazer? Como que nós vamos fazer para resolver isso? Matusa tinha o quarto ano primário, eu tinha segundo grau, mas já estava com 40 e tantos anos, fora do mercado, né? E agora, como que... Ele sempre foi muito otimista, assim, muito. Você conhece a peça, né? E ele fala, bem, não tem problema não, fome nós vamos passar. Se for preciso, você até, como é que ele falava? No posto de gasolina, você é até frentista de posto de gasolina, mas fome não vão passar, fica tranquila. Mas, Wellington, não era fome que me incomodava, sabe? Não era, às vezes, realmente a gente passou momentos que a gente não tinha o que comer mesmo, sabe? E era o meu nome, sabe? Eu devia às pessoas, eram aquelas cobranças, aquilo, o telefone não parava de tocar, naquela época era o telefone fixo, né? Nossa, não parava de tocar aí de cartório, de juiz, e não sei o quê, né? Aquilo era um tormento. E eu achava que isso não ia ter fim. Engraçado, né? E aí, quando eu conheci a Herbalife, né? Foi exatamente nesse momento que a gente conheceu a Herbalife, sabe? Até Genoveva, deixa eu ter fazer uma uma... pergunta. Na época você tinha quantos anos e quantos anos vocês têm hoje? Eu hoje tenho 73, Matuza 75, vai fazer 76. Tá. Galera, duas coisas para mim aqui já valeu a live. Uma, que nunca é tarde para começar. Eles começaram depois dos 40 anos, tá? Então, a partir de agora, quando você encontrar com alguém de 40 anos e fala que não tem mais saída para ele, você pode contar a história da Genoveva. E número dois, aos 73 anos, eles continuam focados na pegada e trabalhando. Então, nunca é tarde para a gente parar também. Então, ou seja, a gente pode continuar. Melhor, é cedo para a gente parar cedo, na verdade. A gente pode, É, esse é um negócio aqui, que eu gosto da Herbalife, você pode trabalhar até no último dia de vida, sabia? Até o último dia, porque não tem nada que impede da gente fazer esse negócio. Genoveva, se você pudesse resumir assim para mim, a maior conquista que a Herbalife trouxe para você e para Matusalém, qual foi?
Eu acho que a maior é a nossa liberdade, a nossa paz. E como a gente vive hoje, sabe, Wellington? Você tem o poder de escolha. Eu acho essa maior. Claro, né? Que o dinheiro, né? A viagem, tudo que a gente vive, uma vida que a gente nunca sonhou, principalmente no momento que a gente entrou na Herbalife, a gente nem imaginava que a gente ia conquistar tudo isso. Mas eu acho que é essa liberdade que a gente tem de morar onde a gente quer, de trabalhar com quem a gente quer e onde a gente quiser, sabe? E para mim, assim, de conquista emocional, para mim, foi assim. A coisa mais importante foi eu ter de volta a minha reputação, ter orgulho do meu pai, sabe? E engraçado que quando eu comecei na Herbalife, ele chamava Herbalife da minha encrenca. Ele falava assim: minha filha, você já tem tanto problema, pelo amor de Deus, agora você arranjou mais uma encrenca, para com esse negócio de americano, esse negócio não sei o quê, sabe? Então, e depois, quando eu já tinha conquistado, né, as coisas normais, ele falava assim, um dia um cara me ligou e falou assim, não, eu encontrei com seu pai, e ele falou comigo que você tem um negócio bom para oferecer. Que legal. Aí eu falei, olha, você está entendendo? Então, eu acho que eu acho que esses valores, Wellington, que a gente conquista na Herbalife, além dos materiais, que são muitos, né, inimagináveis, essa coisa de você se crescer como pessoa. Gente, hoje eu não tenho nem resquício do que eu era quando eu comecei na Herbalife, né? Daquela pessoa que eu era. Eu era tímida, eu não tinha, eu tinha dificuldade de falar com as pessoas. Imagina, eu imaginar naquela época que eu ia estar fazendo uma live, né? Nunca, nunca na minha vida. Eu ainda sou tímida, mas assim, a gente aprende muito na Herbalife. Eu acho que esse legado que a Herbalife deixa na gente de nos tornarmos pessoas melhores, eu acho que não tem preço e não tem fortuna que pague. Então, hoje a gente é muito feliz, nós temos nossa família estruturada. Eu pude fazer minha viagem, que eu tanto sonhei lá atrás, né? Teve um ano aí que eu juntei a família toda, filho, neto, todo mundo, alugamos uma casa lá em Gramado, e aí passamos lá, acho que uns 10 dias, entendeu? Então, é resgatar os sonhos. A Herbalife é isso, ela permite a gente resgatar os sonhos da gente, né? Então, isso não tem preço, não tem Verdade, preço, verdade. né? Pode Galera, uma das coisas que me fascina aqui na Herbalife são as histórias de superações, sabia? Porque pessoas normais fazem coisas anormais e têm uma vida anormal. Porque o que a gente faz é anormal, o trabalho nosso. Né? Aí fora as pessoas estão preocupadas com o dinheiro, aqui nós estamos preocupados com a missão, que toda vez que eu cumpro a missão, eu mudo a vida de alguém, a minha vida muda. E se eu mudo a vida de muitas pessoas, a minha vida muda mais ainda. Então essas histórias aqui é o que mantém a gente cada dia mais forte. E uma das coisas que eu admiro na Genoveva são as superações que ela teve na vida dela. E eu gosto muito de ouvir isso, e se precisar eu ouço dezenas de vezes. Né? Eu gosto muito da história de superação do Oscar Reis, eu gosto muito da história de superação da Veva. E Veva, se você pudesse falar pra gente dos piores momentos que você teve aqui dentro do negócio Herbalife já, quais foram e como você superou? Olha, Wellington, eu acho que é assim, porque quando a gente entrou, a gente só tinha um único propósito, que era pagar as nossas, né? Então, e por outro lado, a gente era inexperiente, eu não tinha experiência, não tinha administração financeira, que a Herbalife depois a gente entendeu, né? Então, o que que acontece? Eu era tão louca, tão desesperada para pagar dívidas, que a gente já estava ganhando bom dinheiro na Herbalife. Eu cheguei a Guedes com 6 meses, né? A Guedes. Eu saía de manhã e naquela época era produto na sacola e para casa dos outros, né? Não é igual hoje. Então, eu saía de manhã para ter vendendo produtos, né? Então, a gente foi ganhando dinheiro rápido, mas era assim, eu não tinha aquele controle. Então, o dinheiro que a gente ganhou, eu só queria pagar, sabe? Era uma coisa neurótica minha. Então, eu esqueci de pensar. Tinha que separar o tema, separar, né? Porque eu ia aprender a fazer meu negócio. E aí,
por muitas vezes, mesmo a gente ganhando, às vezes mesmo a gente como Guedes, ganhando naquela época já 6 mil, 7 mil naquela época, nem lembro, a gente ficava sem dinheiro nenhum. Porque a minha alegria na hora que eu recebi o dinheiro era, entendeu? Eu não entendi que eu tinha que fazer o dinheiro para ter mais dinheiro. Então, muitas vezes, eu tive que fazer escolha, entendeu? Entre, tipo, pagar uma luz para não cortar minha luz ou ir para o STS, ou comprar o convite do STS. Mas sempre optava para ir para o STS, porque eu falava, não, depois a gente resolve, o STS a gente não pode perder, o treinamento não pode perder. E essa consciência de aprender a fazer Herbalife, eu sempre tive, porque até pela minha inexperiência, eu sempre queria aprender mais, porque eu tinha sentido diferenças pagar. O propósito era muito claro, o propósito, era só. E aí a gente sofreu muito com isso, com essa falta da administração disso. Depois, o momento, acho que mais eu tive na minha vida, assim, além de deixar filhos, eu ir sozinha em casa para ir fazer, né? A luta com a minha família, porque falava que eu estava sendo, né, louca, não sei o quê, que deixava eu sozinha, fazer, mas eu sabia que eu tinha propósito, eu sabia que a Herbalife era o único caminho para nós, não tinha outro, não tinha outro. Então, mesmo com a quando, engraçado, quando às vezes eu dava aquele cansaço, aquela vontade de desistir, mas de repente, quando um ligava cobrando, a vontade passava rapidinho, eu ia vender produto, sabe, aquele negócio. Então, agora, eu tive um momento assim que foi para mim o mais trágico e o mais incrível na minha vida, assim, na Herbalife, que foi um treinamento que o Jimmy Rohn veio aqui em Itu, era um treinamento de 2 dias que ele ia fazer com a gente. E eu era louca pelo Jimmy Rohn, né? Para assistir o Jimmy Rohn. E aí, eu estava passando por um momento difícil. Você sabe como é quando uma coisa começa a dar errado, parece que vai. Eu estava um dos meus. Eu falei, Newton, eu não vou nesse treinamento. Eu não vou. Eu tenho. Uma festa Tá, ele tinha e ela não pegou pode, mais qual, mas foi a minha realidade. Já tinha 2 dias que ele estava fora e eu não sabia onde ele estava, e eu louca, louca. Eu falei, Newton, não dá para mim ir, não dá, não dá. E Newton fala, Beba, você vai, vai, vai. Aí, no último momento, Newton, né, que sempre foi meu apoio, né, ele insistiu, insistiu, e eu fui, Wellington. Eu fui, a gente já estava Guete há um tempão, a gente já ganhava bem, mas a gente tinha tudo pronto para ser milionário, sabe? Mas os meus problemas pessoais me tiravam um pouco do foco, sabe? De entender o que ia fazer diferença eu crescer no plano de marketing mais ainda. E eu fui para esse treinamento, só Deus é quem sabe como que eu fui, sabe? Então, é o que eu falo assim, no nosso negócio, às vezes você tem que fazer escolhas, né? E escolhas dolorosas, que dói mesmo, dói, 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 mas compensa. Se você tem o propósito claro, sabe que você está fazendo para conseguir algo melhor, aí eu acredito que vale a pena, né? E eu fui para esse treinamento, quando eu cheguei lá, Wellington, parecia que o Jim Rohn estava falando só para mim, sabe? Aquela coisa. Ele entrou nessa área de família, falando, falando, e aí ele falou uma frase assim, ele falou assim, se você já fez tudo o que podia, sinta a dor da perda, nunca a dor da culpa. E aí eu pensei, quer saber? Depois daquele treinamento eu voltei e falei com o Matuza. Falei, Matuza, meu filho, ó, se a gente não cuidar da nossa vida, nós não vamos poder ajudar. Então, nós só vamos poder ajudar se a gente avançar, se a gente... E aí gente, 4 meses depois a gente estava na equipe de milionário. Por uma decisão, por um treinamento que a gente foi e que mudou totalmente a minha cabeça em relação à vida e as escolhas. Porque eu sou mãe, gente, eu sou avó de 9, né? Tenho 9 netos. E às vezes eu vejo as pessoas se distraindo, né? E, aliás, colocando desculpa, né? Ah, eu não posso ir por causa do meu filho, eu não posso ir por causa disso, por causa daquilo. Não, você tem que ir por ele, você tem que ir para resolver o problema, porque às vezes uma palavra que você escuta
muda a sua trajetória. Eu ouvindo o Jimmy Rohn lá, pronto, mudou tudo. 4 meses eu já era da equipe de milionários. E aí, claro, quando você tem mais possibilidade financeira, mais oportunidade você tem de ajudar. E aí nossa vida foi melhorando, melhorando. E foi um momento assim que foi uma das escolhas mais dolorosas que eu fiz na Herbalife, pelo meu negócio, pelo meu propósito, mas e que eu não me arrependo. Porque hoje eu estou muito bem, ele está muito bem, e estamos todos juntos e tudo maravilha, entende? Então a gente tem que ter muito cuidado na hora da gente tomar as nossas decisões, entendeu? Assim, porque no primeiro momento é fácil você falar não, você desistir. Desistir é muito mais fácil do que persistir, né? A gente sabe disso, é muito mais fácil desistir. Então, cuidado na hora que você vai desistir de um, de um momento, né, na sua vida, no seu negócio. Eu acho que é muito mais. Me diz uma coisa, nesses momentos difíceis que você teve na sua trajetória, o que é que te manteve firme e manteve determinada? Teve firme, né, era o meu propósito, sabe? Era o desespero, eu falo, a necessidade. Meu irmão falava muito disso, né? Que a gente faz um negócio, às vezes muitos fazem pelo desespero, pela necessidade. E eu acho que o meu caso era esse, era o desespero, era a necessidade. A Herbalife era a única possibilidade que eu tinha para resolver meus problemas, para pagar minhas dívidas, para resgatar minha família, né? E, enfim. E, outro ponto importante que eu acho é a responsabilidade, sabe? Eu tinha muita responsabilidade com as pessoas que eu tinha vendido o sonho, sabe, Wellington? Aí eu pensava assim, meu Deus, se eu sair, que eu vou falar para essas pessoas que quando eu convidei para elas virem para o negócio, eu falei que elas iam transformar a vida delas, que elas tinham encontrado um negócio que poderia fazê-las alcançar o que elas desejavam. Então eu tinha essa responsabilidade. Então sempre eu pensava nas pessoas, porque uma vez eu vi a frase, não sei se foi do Jimmy Rohn, do Mark Hughes, que nós somos o guardião dos sonhos das pessoas, do nosso grupo, sabe? Então, eu acho que isso é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que a gente não é responsável, né, pelo que a pessoa quer ou não fazer, mas a gente é responsável para guardar o sonho deles e estar sempre lembrando quando você quiser dizer. E você lembra que você sonhava com isso, por que você entrou nessa? Lembrar do propósito da pessoa, entendeu? Então, às vezes falta muito isso. Eu tinha muito isso forte. E eu tinha isso. Eu tinha compromisso com a minha família, né? Eu queria provar que ia dar certo, era uma coisa que eu queria provar mesmo que ia dar certo, e eu tinha certeza, quando eu voltei da extravaganza, eu tinha certeza que a Herbalife ia ser para sempre, só que eles não tinham visto o que eu vi. Então, né, eu tinha que provar para eles, né? E eu tinha também um compromisso, eu não sei, gente, eu tinha muito compromisso com a imagem da Herbalife, sabe? Porque quando a gente começou, era aquela coisa, né? Coisa de americana, não sei o que lá, Herbalife, né? Todo mundo falava bem como hoje. E eu tinha esse compromisso de provar para as pessoas que a Herbalife também era uma empresa séria, que estava numa empresa séria. Eu não estava, entende? Então, eu acho que o que me manteve sempre foi isso, foi o desespero e principalmente a responsabilidade e o compromisso, tá? Não desistir mesmo. Não queria, quando eu voltei trabalhando, eu tinha certeza que ela ia mudar a nossa vida, entende? Então, eu tinha compromisso. E eu acho que o nosso maior compromisso é isso aí, é com o grupo, sabe? De fazer o grupo acreditar, assim como a gente acreditou, né? Show! Galerinha, 7 horas e 32 minutos, 127 pessoas na live. Vão meter o dedo no aviãozinho pra gente bater hoje 150 pessoas nessa live, sabe por quê? Porque vai ter muito conteúdo legal daqui. Eu quero ver como que é a... Eu sei que, galera, o som tá falhando um pouquinho mesmo, mas fica tranquilo. É só você prestar atenção aqui que dá pra ouvir, tá? Dá pra entender. Eu sei que tá falhando um pouquinho, mas sem problema nenhum. Genoveva, por que que você, como presidente da Herbalife, tem um espaço de vida saudável? Wellington, uma vez, acho que a maioria já até viu esse vídeo do Mark Hughes. Ele falava muito assim: um dia
nós vamos ver, né, levar esses produtos a todos os cantos do mundo, né, e que todas as pessoas iam usar os produtos. E naquela época, você sabe, o produto era, você vê, um programa A, B e C, que a gente só tinha o A, B e C, era 200 e poucos reais, né? Aí eu pensava assim, eu falava, gente, como que Marquinhos consegue ver isso? Eu não imaginava uma pessoa humilde, uma pessoa de poder aquisitivo baixo usando os produtos, né? Eu falava, meu Deus do céu, como que ele consegue ver isso? Eu não conseguia enxergar. Quando eu conheci os espaços, aí eu falei, nossa, olha só o que o Marquinhos pensava, era isso que ele estava enxergando, né? Porque eu vejo os espaços assim como uma alavanca, sabe? Para construir e expandir o negócio. Eu acho a melhor maneira que nós temos para expandir e também para construir. Porque dentro do espaço a gente aprende tudo, gente. Dentro do espaço, eu penso assim, quando um prospecto entra no espaço, a gente não pode ver ele apenas como um cliente, sabe? A gente tem que ver esse prospecto assim como o futuro dono do espaço. Eu sempre imagino assim, sabe? Ele entrou, lógico que não vou falar nada, mas na minha cabeça, né, ele vai ser um futuro dono do espaço. Depois a gente vai conhecer, vai ver o perfil, vai ver aquilo tudo, enfim. Mas o nosso pensamento, a nossa atitude em relação a ele tem que ser já preparando emocionalmente para ser um dono de espaço, né? Por isso eu vejo o espaço como uma alavanca. Por quê? Eu não vejo outra forma, né, da gente oferecer em um outro local para a gente oferecer as múltiplas oportunidades que a Herbalife tem, não é? Então, a gente tem a oportunidade, quando a pessoa chega no nosso espaço, a gente tem a oportunidade de quê? Ele tem a oportunidade, ele pode ser um cliente, ótimo, vamos continuar, a gente tem muitos que são só clientes, né? Ele pode ter uma oportunidade de renda extra, que é o que a gente tem para oferecer, né? Então, é muito importante a gente ter essa clareza. O que eu tenho para oferecer para a pessoa aqui no espaço? É só a comida? É só o shake? Não. Ali nós temos a oportunidade de transformar a vida das pessoas. Quantas pessoas que hoje são milionárias e que chegaram no espaço, né? Como um cliente. E ali ele encontrou o caminho para mudar a vida dele. Então, a gente tem a oportunidade de fazer a pessoa cliente, a gente tem a oportunidade de fazer a pessoa comprar produto com desconto, né? Isso pode ser como cliente prêmio, né? Ali no espaço, quantos clientes prêmios a gente faz no espaço? Olha as múltiplas oportunidades que a gente tem, né? A gente tem a oportunidade de oferecer a renda extra, porque muitas pessoas que vêm no nosso espaço trabalham, mas ele pode fazer a live como renda extra, inclusive até usar seu espaço para levar cliente, levar pessoas, né? Então ele pode fazer uma renda extra tranquilamente. E também ele pode fazer a oportunidade de ter seu próprio espaço, fazer uma renda integral, né? E, e aí o que eu vejo assim, gente? A oportunidade de ter o próprio espaço, por isso que o nosso espaço ele tem que estar sempre... as pessoas têm que enxergar que ali dentro tem tudo isso. Se ele vai querer ou não, aí é problema dele, né? Ele não pode chegar no nosso espaço e achar que ele só tem o shake, o chá e as comidas aí que o pessoal faz aí, que eu nem não faço muito, né? Então, e aí eu penso assim, o espaço, ele é nele que a gente cria estrutura, sabe? Uma estrutura de treinamento. Porque o cara chega ali no seu espaço como cliente, e aí ele está vendo tudo isso acontecendo. Você fazendo uma autoavaliação, você fazendo uma apresentação, né, da pasta, ele está vendo, né? Então, esse espaço ele acaba se tornando uma estrutura de treinamento. Então, o que ele aprende no nosso espaço é o que vai fazer ele aplicar lá fora. Então, se ele está no meu espaço e só vê eu servindo shake e chá, ele vai aprender a fazer shake e chá lá fora, né? E não sei nem se ele vai querer o negócio, porque talvez ele não queira um negócio só de shake e chá, né? Então, eu tenho meu espaço como minha alavanca, Wellington. Para mim, ali não tem melhor lugar para você falar tudo da Herbalife e mostrar tudo, não é falar. A pessoa tem que chegar no ambiente, sentir. Aqui é um ambiente de negócio, não é um restaurante, é um ambiente de negócio.
né? Então, eu vejo o espaço assim, uma alavanca mesmo, muito forte. Tô sem som. É porque eu tirei o som aqui, porque Tatiana tá batendo shake aqui embaixo. Deixa eu tirar aqui. Deixa eu dizer uma coisinha para vocês. É importante a gente entender esses conceitos, tá? Eu sei que aqui nessa live nós temos presidentes de diversas organizações. Ou melhor, tem distribuidores de organização de diversos presidentes. Falar nisso, escreve aqui para mim na live, por favor, quem é o presidente da sua organização. Quem é o primeiro presidente acima aí na sua organização? Escreve aqui para mim na live. Vera, eu queria agora, já são 7h40, eu queria que você trouxesse para mim a sua visão, como que Genoveva Breda, com mais de 25 anos de experiência nesse negócio, aos 73 anos de idade, continua na pegada. Qual que é a sua visão do nosso negócio, desse negócio no futuro? Como é que você vê? O que tá, na sua opinião, que a gente pode melhorar? Então, eu sei que cada presidente aí orienta a organização dele de um jeito, mas eu quero saber a opinião de Genoveva Breda sobre o nosso negócio, alguns pontos que a gente pode, quem sabe, pensar de forma diferente. Wellington, eu às vezes eu fico até assim, como é que fala assim? Não é insegura, não é essa palavra. Eu me contenho, sabe? Porque eu sei que o nosso negócio é de cabeças, cada cabeça pensa de um jeito. E o que eu faço é como eu penso, né? Como eu penso e como eu vejo o nosso negócio, né? Então, eu penso assim, aqui hoje, eu acho que quando você vai. A primeira coisa que a gente precisa é aprender as particularidades do nosso negócio, para a gente ter sucesso no passo, sabe? Quando você porque eu acho que todo mundo que entra, a maioria, né? Eu acho que entra na Herbalife, ela quer chegar a presidente, né? Então, como que você vai usar o espaço, né, para você chegar? Então, a primeira coisa que eu acho é você entender as particularidades do negócio. Então, eu vejo o espaço como. A gente sempre aprendeu essa frase mágica com Mark Hughes: simples e duplicado, né? Simples, mágico e divertido, né? Então, eu ainda acho que isso é o que funciona na minha cabeça. É o simples, mágico e divertido, porque nós somos empresa de marketing multinível. Nós não somos comércio tradicional. Isso, às vezes, nós estamos deixando um pouquinho de lado. Nós estamos esquecendo um pouquinho disso, né? Nós que eu falo, pessoas novas que estão chegando e tal. Então, e a gente precisa entender que sem a duplicação, nós não vamos alcançar a liberdade financeira. Sabe? A liberdade financeira que eu falo é aquilo que eu disse lá atrás. É de você trabalhar a hora que quiser, como quiser, onde quiser, com quem quiser, né? Então, e essa liberdade, ela só vem através dos royalties, ela não vem de outra maneira. Por isso que é marketing multinível. Então, eu tenho que expandir meu negócio. Eu vejo hoje muitos espaços, né? O espaço sempre foi, assim, na minha cabeça, assim, uma plataforma para você ter clientes, para você manter os espaços, né? Mas principalmente gerar negócio. Eu vejo hoje que é transformar o espaço num lugar de assim, manter as despesas e construir uma renda limitada. O que é renda limitada? É quando você tá, por exemplo, tem pessoas que falam assim, mas eu ganho 20, 30 mil no meu espaço, né? Mas e se acontecer alguma coisa que ele tiver que pagar? Esses 30 mil compra quanto? Entende? Então, a gente tem que tomar cuidado, porque esse tipo de trabalho, ele não está gerando negócio, né? Porque eu penso assim, hoje é muito mais fácil eu duplicar um espaço. É assim, quando eu falo simples, gente, não é aquele espaço, não, mas é um espaço onde qualquer pessoa pode montar um. Eu não posso criar um espaço para que só as pessoas que possam, que têm muito dinheiro, que podem investir, abrir aquele espaço. Então, eu penso que quanto mais simples o espaço, mais fácil de eu duplicar, né? O simples que eu falo é assim, sem muita despesa. Então, o que eu penso que hoje
A gente tá, nós temos que evoluir, sabe? A gente precisa trocar. Eu acho que com esse tipo de negócio, assim, muito gourmetizado, vamos dizer assim, né? Porque eu chego em espaços que eu até assusto, sabe? De tanta coisa que tem, que às vezes não sei nem se é de Herbalife, entendeu? Aquela coisa que é um restaurante mesmo, né? Então, para mim, isso aí virou um mercado tradicional, né? E aí eu acho que a gente precisa, como líder, evoluir, trocar essa cultura, sabe? De trabalhador para pensador. Nós estamos muito na cultura de trabalhador. E trabalhar, as pessoas lá fora já trabalham, elas precisam sonhar, elas precisam ver um futuro melhor para elas, precisam não se ver como uma assalariada, sabe? Então, eu acho que a gente precisa ser mais estratégico e saber identificar o perfil das pessoas. Então, quando eu já coloco uma coisa que só atrai pessoas de alto padrão, eu acho que eu estou deixando uma margem do mercado de lado. Grande margem. Não é? E grande margem, a maioria da margem, né? Então a gente tem que parar de operar, de só operar, sabe? A gente tem que avaliar e adotar novas ações. Eu penso isso, e voltar para fazer as coisas mais simples, mais duplicável, um espaço de baixo custo, né? E fortalecer a marca. As pessoas hoje, às vezes, comentam, até lá no espaço. Ou seja, chegou uma pessoa lá no espaço e falou assim: Nossa, eu entrei aqui porque eu fico procurando o espaço da Herbalife e não acho. É porque ela vai procurar a Herbalife, né? Que antigamente elas procurar a Herbalife, agora elas têm que procurar gourmet, fit e tal. Então, não é que eu sou contra, eu tenho no meu espaço, sabe? Mas eu só faço no meu espaço, primeiro, 3 tipos de coisas e também que o ponto de volume seja, e que 80% seja produto da Herbalife. Gente, que eu não quero gastar meu tempo virando chefe de cozinha, entendeu? Eu não quero mesmo. Esse é meu pensamento, gente. É meu isso. É como eu vejo. Eu acho que está na hora da gente fortalecer mais a nossa marca. A marca ela está um pouquinho esquecida. Eu percebo quando as pessoas chegam no espaço, entende? Porque elas chegam procurando Herbalife e não acham, e não acham. Como meu espaço, a placa ela tem Herbalife, está vida saudável, está vida ativa, não é saudável, mas é Herbalife, aí eles entram, entende? Então a gente tem que tomar cuidado. E aí, outro ponto importante, acho, é que para o espaço a gente tem que fazer todas aquelas. Dentro dele tem que ter tudo. A gente tem que vender, a gente tem que duplicar, a gente tem que se desenvolver, a gente tem que buscar o crescimento pessoal para poder a gente atrair mais empresário e não de trabalhador. Muitas pessoas querem trabalhar. Eu trabalho muito, eu trabalho até hoje. Nem precisava, mas eu trabalho porque eu gosto e porque eu tenho compromisso com o meu negócio. Mas eu penso que e as pessoas hoje estão virando muito o mercado tradicional, sabe, Wellington? Os espaços. Eu vejo muito isso. Muito no volume pessoal e não nos royalties. Tem que fazer essa inversão. Pensar mais no royalties do que no volume pessoal. Porque os royalties que tem o pessoal. Né? Galera, leva. Dá, não, é porque acabou de. Galera, primeiro aí sobre alguém escreveu aí agora aí, Sabor Fit, Sabor Fit VCO, falou sobre carro adesivado. Para vocês terem ideia, ontem eu fiz um cliente novo, porque o carro adesivado estava parado na porta do espaço, alguém passou, nossa, tem Herbalife aqui? E veio para cá. E o meu carro é adesivado Herbalife, tá? Isso é uma coisa. Outra coisa, do que a Genoveva Breda acabou de falar, é um pensamento meu, tá? E é muito parecido ou quase 100% igual ao da Genoveva. O mundo tem mudado. Alimentação saudável, as pessoas têm procurado cada dia que passa. Hoje tem um programa na Globo, nem sei se tem ainda, chamado Bem-Estar, mas tinha lá na Maria Braga falando aquela muita coisa lá, depois outro falando de saúde, bem-estar. Então, ou seja, a cada dia que passa, é o que eu penso, tá, galera? A cada dia que passa, mais empresas, bares, restaurantes ou locais, cafeterias, por exemplo,
voltados para alimentação saudável vão surgir e vão acabar sendo os nossos concorrentes, tá bom? Wellington, quer dizer, então você acha que amanhã vai ter uma lojinha de lado do meu espaço que ele vai fazer um lanche saudável sem farinha? Vai, é só uma questão de tempo, Pode se preparar para isso. Então, ou seja, nós vamos estar sendo concorrente de pessoas que fazem alimentação saudável também. Quando a gente entra no nosso mercado verdadeiro, que é perder peso, saúde, bem-estar, né? A gente sai de só alimentação saudável e vai para o mercado de saúde e bem-estar, esse é o nicho que a gente domina. Então, deixa eu dizer para você, a cada dia que passa, a gente tem que pegar e pensar, vem cá, o meu produto, o que eu ofereço é diferenciado ou tá igual a todo mundo? Porque daqui a pouco vão ter 10 lanchonetes ao lado do seu espaço que também trabalham com alimentação saudável e aí o cara vai poder escolher, eu vou ali no espaço, eu vou lá, né? Então, eu queria que você pensasse nisso, nessa visão da Genoveva aí, se a gente está literalmente focado dentro do nosso nicho de mercado, que é, sim, perder peso, mas é bem-estar, é vida saudável, é muito mais do que alimentação saudável apenas, beleza? Então, é só para pensar nisso aí, mas você tem que seguir a orientação lá do seu presidente. 143 pessoas na live, já mete o dedinho aí para a gente bater 150, nós não podemos terminar essa live com menos de 150 pessoas, e são 7h49. Genoveva, vamos lá. Com esse pensamento seu aí de espaço, com esse perfil aí, dê aí 3 dicas para a gente ter um espaço de sucesso? Olha, eu penso assim, ó, antes da pessoa, eu vejo as pessoas hoje, por exemplo, elas chegam num espaço, acham o espaço bonito e tal, mas nosso maior cuidado é a pessoa abrir o espaço. Né? É importante que ela participe de todos os treinamentos. Ela esteja preparada, porque não o espaço de responsabilidade. Isso não é bom para o negócio. Né? Depois, eu acho que antes dela abrir o espaço, ela precisa ter uma carteira de clientes. Ela precisa daquilo que você falou, entender o objetivo dos produtos, né? Saber falar dos produtos, saber fazer uma avaliação, tá? Porque eu acho que a mais faz encher o nosso espaço são os resultados dos clientes. É o resultado que a pessoa foi buscar, né? Então, eu chego no meu espaço e falo assim, o que te trouxe? Aí, não, eu vi porque falaram que aqui o shake é gostoso, não sei o que, quero experimentar. Beleza, vai tomar o shake, não vou falar nada. Mas tem pessoas que já chegam e falam, não, eu vim aqui porque eu quero perder peso. Então, essa pessoa já vou levar para perda de peso, para fazer avaliação de bioimpedância e tal, né? E o nosso foco, eu penso no espaço sempre está focado no. Eu vejo que a gente parou um pouco de se preocupar com o resultado dos clientes, que é um grande atrativo, é o que você falou. A gente tem um grande atrativo para diferenciar desse mercado que está surgindo e que a gente está deixando de usar. Né? A gente está deixando espaço para outras formas de perder peso, né? E em vez de estar ajudando as pessoas a perder peso. Então, hoje, por exemplo, foi uma mudança que eu fiz agora, recente. Sempre todo cliente eu estou oferecendo avaliação de bioimpedância gratuita, entendeu? Mas não no sentido assim de perder peso. No primeiro momento eu falo para vamos ver como é que você está, se você está bem, como é que está seu. Vamos, tal. E aí faço, entendeu? Por quê? Porque através da avaliação, talvez ela não foi lá para perder peso, mas através da avaliação, ela vai entender como é que ela está. Ela vai entender se ela, por exemplo, gordura visceral alta, aí eu já tenho os produtos, né? Mesmo que ela não queira perder peso, aí você insere, né, o ômega 3, você insere os outros produtos que é importante para ela e a educação.
né? Então, a gente vai educar essa pessoa. Então, eu acho isso muito importante. Por isso que eu acho que antes de abrir o espaço, a pessoa tem que ter consciência disso tudo e fazer parceria, né, com o seu patrocinador, no espaço do patrocinador, para ele desenvolver as habilidades de convidar, as habilidades de reter, as habilidades de educar, né? E principalmente de pedir indicação e duplicar. Quando ele tiver desenvolvido essas habilidades, eu acho que aí está pronto para abrir. Aí sim, aí a gente vai fazer o quê? O EVS estruturado. Normalmente eles abrem igual da gente, não tem jeito, né? Então, por isso que a gente tem que oferecer um EVS estruturado, criar um EVS baseado em resultado, acompanhamento e educação, porque isso eles não encontram nos restaurantes, mesmo que seja um restaurante bem-estar, igual, né, a gente sabe que está surgindo bastante, mas isso eles não encontram lá no restaurante. E se a gente oferecer, além do alimento natural, também, né, o resultado que ele está buscando, o acompanhamento e a educação, aí não tem problema. Aí criar um programa de aí é onde que vai de fidelização, onde a gente consegue reter a pessoa, né? E criar atividade, ambiente positivo, é o que você falou, o ambiente do espaço ele tem que ser super positivo, super. Tem que ser um local, gente, que as pessoas cheguem e gostem de ficar. Não é como um restaurante, chega lá, pega a comida e, vem, e vai embora. É um lugar que gostem de estar. Eu acho que esses são os pontos principais no espaço ter falando, espaço, falando do resultado. Isso é maravilhoso. E às vezes está deixando a pessoa ir lá, né? Eu acho que a educação e o relacionamento é a coisa mais. Genoveva Breda, muito show. A gente viu aqui na lista, galera, mais de 30 presidentes diferentes da Herbalife, com pessoas aqui participando da live. Que conteúdo! Parabéns, parabéns, parabéns. Genoveva, para a gente finalizar nossa live, com esse monte de mudanças que a Herbalife tem acontecido, né? A gente passou por tantas fases, ainda mais você, mais do que eu, chegou um tempo antes da Herbalife. Você vai fazer 30 anos de Herbalife, Genoveva? 30, 30. Agora em fevereiro, faço 30. 30 anos de Herbalife, galera. Eu tenho 24. Eu nunca fiz nada na minha vida por tanto tempo. E Nem eu. o que me fascina na Herbalife é que a gente pode a cada dia recomeçar, sabia? Hoje alguém pode tomar decisões aqui e que daqui a 3, 4, 5 anos a vida está totalmente mudada. Deixa eu dizer para vocês, os próximos 10 anos vão acontecer. Eu queria que você agora, mesmo a Genoveva com 73 anos, eu sei que o senhor Mariano está aqui com mais de 80, o senhor Manuel está aqui na live também com mais de 80. Vamos fazer uma projeção de 10 anos? Daqui a 10 anos, no ano de 2035, como é que você pode estar nesse negócio? Uma coisa eu sei, se você continuar usando os produtos, mais saudável. Se você continuar ampliando a sua equipe, você vai estar ganhando mais dinheiro. Já imaginou daqui a 10 anos você está numa situação muito melhor do que hoje? Então é isso que eu queria que você pensasse. Com certeza, o Elton, eu vejo, eu tô tão animada, sabe, assim, que eu tenho estudado alguns novos conceitos do espaço e tal, e eu estou mais animada ainda, sabe? Eu vejo esses 10 anos com muito, muito, muito entusiasmo. Porque a Herbalife, ela é uma empresa mais forte do que nunca. Eu vejo a Herbalife mais forte do que nunca, sabe? Ela está inovando, ela é uma empresa inovadora. Então, a gente, é, a gente tem a certeza, sabe, que ela só vai crescer e vai trazer mais oportunidades, condições da gente fazer o trabalho, né? E aí, e ela está numa onda de crescimento extraordinário, gente. Só não vê quem não quer, né? Só não vê. E isso está me deixando muito entusiasmada. Então, assim, nesses 73 anos,
eu me vejo, não é daqui 10 não, tá? Daqui 5 anos, celebrando o meu melhor momento nessa empresa. Olha que coisa engraçada. Eu tenho 30 anos e eu me vejo daqui 5 anos celebrando o meu melhor momento na Herbalife, com as ideias que eu estou na minha cabeça aqui, sabe? Porque eu vou estar posto, eu vou estar fazendo, eu tenho escuridão, que eu vou estar com as pessoas lá na praça, até velho, vou estar lá, né? Claro, né? Ai, ela vai escutar, Ué. Você aí, porque tem muitas pessoas que ainda estão pagando para ver, né? Vou ver, se melhorar, eu volto, né? Então, cuidado quem está com esse pensamento, porque você pode se surpreender. Então, eu estou muito, muito, muito animada com essa visão dos próximos 5 anos. Eu não falo nem 10. Dos próximos 5 anos, o que nós vamos ver vai ser inacreditável. Eu falei esses dias com, não sei se foi com o Matheus ou com o Alexandre, eu falei assim, não, com 80 anos nós vamos estar lá no palco recebendo um novo vinho, olha que maravilha que vai ser. Imagina, 80 anos, eu lá, ó, firme, realizando mais um sonho na Herbalife. Tem empresa que oferece isso, Wellington? Fala. Sei Não não. tem, O que me, o cara. que me, fa- o que me fascina aqui, Genoveva, é que no mercado tradicional as pessoas ficam torcendo para chegar a 65 anos para aposentar, outros para Tá, terem 30, 35 anos de pagamento de INSS para aposentar, e nós aqui, você com 73, eu aqui com 60, doido para aprender algo novo, para começar um negócio novo. Quem é esse neto aí, rapaz? peraí. Alguém falou no meu ouvido aqui, eu não ouvi, fala. Quem é esse neto aí? É o Tiaguinho. Em Veva? É filho do meu filho. Oi, É meu Tiago! filho. Bom dia! Dá bom dia. Fala bom dia. Tô dormindo ainda, Wellington. Tá dormindo ainda, né? Deixa eu levar. Então, o que me fascina aqui é a gente, você com 73, eu com 60, né? Enquanto o mundo inteiro está querendo aposentar para parar de trabalhar, a gente querendo aprender algo novo, conhecer, aprender uma habilidade nova, pensando em receber o próximo PIN, né? Então, Isso. é isso que eu quero que todo mundo saia dessa live aqui com essa energia, com esse pensamento, com essa crença que o futuro vai ser muito melhor que hoje. Galera, muito obrigado. Que A Deus te você, abençoe grandemente. E nós vamos comemorar muito, 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 e muito, com muito. certeza. Estamos juntos. Com certeza. Até Deus levar, tô nessa. Abraço, Tá? fica com Beijo. Deus. Tá, amém. Você também. Tchau.